É muito bom estar de volta contigo em mais um insight, mais uma oportunidade para nós compartilharmos ideias, reflexões, para que a gente vá caminhando juntos. Você sabe que quando eu venho gravar os programas, quando eu venho fazer os insights, eu não trago nenhum roteiro, eu não venho ensaiando, preparando, eu não leio, eu nem sei o que eu vou falar. O povo aqui é testemunha que quando eu sento aqui nessa cadeirinha, e a gente vai começar a gravar, eu penso, bom, deixa eu ver o que eu vou falar. Aí eu parto de uma ideia e essa ideia vai levando a outras, até a gente concluir no fim do programa. Eu faço questão de fazer dessa maneira porque eu acredito muito na espontaneidade, não só da comunicação, mas das ideias. Quando a gente está aberto, que uma venha e que uma gere outra, e gere outra, e gere outra, tudo vai saindo mais espontâneo, por mais que às vezes organizar as coisas possa ser recomendável, né? Mas eu particularmente não gosto nem nas palestras, às vezes eu vou fazer uma palestra com um tema em mente, mas é só o tema, porque me pedem, olha, você vai falar sobre o quê? Aí eu, poxa, o que eu faço? Aí eu dou um tema ali, penso mais ou menos, mas eu não tenho ideia do que eu vou falar. Eu gosto dessa imprevisibilidade, eu gosto dessa espontaneidade, eu gosto que as coisas nasçam e se formem e vão se criando e vão apontando naturalmente, me surpreendendo inclusive, me ensinando inclusive, falando comigo, apesar de eu estar vocalizando e verbalizando ideias aqui, mas às vezes eu estou falando e também estou aprendendo, e também estou ouvindo, e também estou chegando a insights simultaneamente, na medida em que eu vou compartilhando contigo. Eu acho importante que a gente mantenha essa abertura para a vida de maneira geral. Se eu reproduzo isso aqui no meu conteúdo, no meu site, no meu programa, na minha rádio, quando eu estou no ar pela Rádio Agalume, enfim, também é da mesma maneira, tudo que eu faço é assim, até um livro. Eu começo um livro com uma ideia, mas eu não sei onde ela vai terminar, eu não sei onde vai parar. Às vezes eu mesmo me surpreendo com o final do personagem, da história, da ideia, como foi no Éden, como foi no próximo que vai ser lançado agora, porque a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai percebendo isso, e isso vai nos tornando abertos para enxergar, como eu falei em alguns programas atrás, a comunicação, os sinais, as mensagens que chegam pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, nos sonhos, nos pesadelos, nas experiências, nos relações, no trabalho, no contato, na vida. Cada experiência, cada movimento, cada situação traz mensagens. Mas nós não estamos abertos para ouvir, nós estamos fechados na maioria das vezes, nós nos intoxicamos, nós aceitamos toda a carga de preocupações que vai se impondo como imprescindível em nós e aceitamos. Você não sabe por que você leva a vida que você leva, por que você tem as prioridades que você tem, por que você faz as escolhas que você faz, por que você é hoje essa figura. Vamos pensar nisso, por exemplo. Você hoje, qual a sua idade? Bom, há 15 anos, há 20 ou há 30 anos, ou mais, quando você era criança, e se imaginava com a idade que você tem hoje, você se via assim? Fisicamente, inclusive, profissionalmente, essa situação de vida que você hoje administra, que você hoje está, corresponde àquilo que você, quando era mais simples, mais despretensioso, mais aberto, mais sensível, quando você era criança? Corresponde àquilo que você imaginava um dia? É claro que a vida dá voltas, é claro que acontecem surpresas, é claro que nós imaginamos com uma mente ingênua, é claro que a gente não sabe quem vai conhecer, não sabe as experiências imponderáveis que se colocarão em nosso caminho. Eu excluo isso, eu coloco isso na margem aqui, na margem de erro. Mas o fato é, essencialmente, no que realmente importa, existe alguma correspondência entre aquele que você era e imaginava ser e aquele que você é hoje? A minha pergunta é para quão longe você foi, quão distante você está, quão desconectado você está daquilo que um dia foi um ideal
para você? A minha pergunta vai nessa direção justamente pelo fato de que, sem perceber, sem refletir, sem enxergar, sem questionar, a gente vai se colocando num fluxo que nós chamamos de normalidade, de vida moderna, de vida social, de necessário. Todos são assim, todos fazem assim, todos vão por aqui, todos vão por ali. Afinal de contas, porque eu serei diferente, eu não vou ser o anarquista, eu não vou ser o questionador de tudo e de todos, não serei aquele que aponta os erros do mundo. E aí uma série de desculpas. Ou a vida vai se impondo com as suas dificuldades, meu jovem, e eu sou obrigado a fazer isso, afinal de contas eu quero dar aos meus filhos um futuro melhor do que o que eu tive, uma realidade melhor do que a minha. Bom, as desculpas não cessam, né? Sempre existirão, até porque elas são fomentadas como cultura o tempo todo, para que legitime o fato de que você não é feliz, que você acorda cedo e não tem tempo de olhar a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, e tem que sair correndo, e tem que trabalhar o dia inteiro num trabalho que talvez você não goste, num trabalho que talvez você goste, mas num mercado que você não gosta. Esse é outro fator, né? Às vezes a gente entra numa profissão apaixonado por ela, porque a profissão é linda, porque a profissão é legal, mas você não conhecia o mercado, você só conhecia a profissão. E quando o mercado se impõe como realidade, ele rouba todo o prazer daquela profissão, e você acha que é a profissão, mas não é, é o mercado. São as cobranças, é a necessidade de ganhar mais, a necessidade de ser mais do que o outro, de ser promovido, e muitas vezes de tratar mal as pessoas. Quer dizer, isso tudo vai se colocando como realidade, vai nos roubando a alegria de viver. E sem alegria, sem simplicidade, sem paz, nós que somos seres que anseiam por isso, a nossa tendência é que a gente vá projetando em tudo que nos ofereçam como recurso, como refúgio. E nesse tempo que nós vivemos, os recursos e os refúgios geralmente são vendidos. Tenha, compre, consuma, aparente, e você vai. E aí você entra numa roda. Por exemplo, hoje no Brasil se fala muito sobre o clima de prosperidade, acesso ao consumo, o que é algo importante. Mas longe de ser único, longe de ser suficiente, porque o acesso ao consumo exacerbado e sem reflexão e sem consciência nos coloca numa roda interminável, um sequestro de mente, de alma, de alegria, onde você consome o seu carnezinho ali, pagando as prestações do celular que você não precisa, pelo menos não naquela configuração, e muito menos trocar o tempo todo, do carro que você também não precisa, pelo menos não daquele tipo, naquele ano, naquele jeito, e um monte de futilidades. A TV-zona de plasma e tudo mais que você vai comprando a pequenas prestações, mas vai te colocando numa roda de sequestro, de algema, de necessidade de, para pagar tudo aquilo, se colocar num fluxo sem reflexão, num fluxo de cansaço, num fluxo de esgotamento. E aí você se esquece quem é. Você deixa de trabalhar por prazer, você deixa de viver por prazer, a sua vida não é mais leve, não é mais simples, não é mais agradável, mas ela é uma resposta nervosa e sem parar, infinita. As demandas que se impõem como inquestionáveis, mas será que são? A minha proposta, para você que se perdeu de quem era, para você que hoje se enxerga e se olha e se vê e não reconhece mais aquele que um dia foi, e não identifica em si mesmo lampejos sequer do sonho que um dia embalou suas noites juvenis, adolescentes e infantis, que se projetava em uma série de pensamentos, de planos, de projetos, de alegria, de viver, de esperança, e foi morrendo. E você foi chamando isso de realidade, e você foi chamando isso de a dureza da vida adulta, mas eu posso lhe dizer como adulto, assim como você, que não precisa ser assim. O que nós precisamos, no fim das contas, não é do trabalho legal, apesar de ser bom. Não é da conta recheada, apesar de ser bom. Não é do carrão, apesar de ser bom.
O que eu estou te propondo é que você simplesmente subverta a ordem de prioridades e entenda que não é aquilo que você pode comprar, mas é aquilo que você pode ser. O que nós precisamos é redescobrir o caminho de volta para casa. Já te bateu uma saudade inexplicável que você não sabe direito de onde é, do que é, uma nostalgia que às vezes se projeta num cheiro, numa ex-namorada, num abraço de mãe, na voz do pai, numa rua, numa casa, num dia específico qualquer, banal, cotidiano, mas que se fixou na tua memória como uma imagem, como símbolo de algo que você não sabe direito o que é, mas que lhe preenche de saudade. Já te bateu isso? De alguma maneira, todo mundo, em algum momento, te alimentou essa nostalgia inexplicável. Eu tenho a minha teoria. Eu acredito que essa saudade que nós temos e não sabemos o que é, na realidade é saudade de nós mesmos. E é por isso que ela não se projeta e não se sacia. Na realidade, ela se projeta, mas não se sacia em nada especificamente, porque não é em nada, não é em ninguém, não é em coisa alguma, é em você. O caminho de volta para casa é o caminho do reencontro entre o que eu sou e me tornei com o tempo. É claro que o tempo me traz novas experiências, me altera algumas perspectivas de olhar, me reposiciona em relação a alguns pensamentos até ingênuos e que precisavam de mais luz, de mais sabedoria, de mais maturidade. A maturidade é maravilhosa, eu não estou dizendo para renegar isso, mas eu estou lhe propondo vincular a tua maturidade, as tuas experiências, a tua sabedoria, a tua inteligência, o teu preparo, com a essência que de alguma maneira já foi muito mais clara quando você não tinha nada disso. Nem a sabedoria, nem a maturidade, nem o preparo, nem a intelectualidade, nem o estudo, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem a família, nem a mulher, nem o marido, nem os filhos. Era só você. Aonde é que está esse você? Aonde é que esse menininho ou aquela menininha tão linda e tão cheia de sonhos e de graça se escondeu? Eles não morreram. Eles estão em algum lugar aí dentro. E às vezes eles choram, às vezes eles se sentem perdidos, às vezes a noite parece escura demais, às vezes a chuva parece pesada demais, às vezes as ameaças parecem assustadoras, então eles choram. E aí quando eles choram, você sente aquela saudade, você sente aquele medo, ou aquela nostalgia, ou aquela tristeza que você não sabe exatamente explicar. E por não querer ouvi-la e por não querer saber de onde vem, você vai tentar negá-la, projetando em todas as ofertas que rapidamente se colocam como saciadores desse sentimento que jamais será saciado assim. Que tal, ao invés de tanta complexidade, que tal ao invés de tantos labirintos, que tal ao invés de tantas léguas a caminhar que você mesmo se impõe, se colocando num fluxo cada vez mais nervoso, dependente do consumo, dependente do trabalho, dependente do dinheiro, dependente da promoção, dependente do chefe, dependente do banco, dependente da política, dependente de tudo. Você simplesmente não se aquieta em relação a essas dependências. Não abre seus olhos para perceber que pouca coisa de fato é necessária. Não simplifica o teu caminho. Você não precisa pedir demissão do teu trabalho hoje, não é isso. Mas por que você não começa a remodelar essa configuração mental que lhe prende a esse estilo de vida cada vez mais complicado? Simplesmente para que com menos peso, com menos obrigações, com menos sobrecargas, você sinta a abertura e a leveza de espírito de retomar o caminho de casa. O caminho de casa tem a ver com desconstruções. O caminho de casa tem a ver com simplicidade. O caminho de casa tem a ver com acolhimento em relação àquele que você é. O caminho de casa tem a ver com auto-perdão. É possível que nesse distanciamento de casa você tenha cometido erros. Aliás, quem não os cometeu? É possível que você se arrependa de uma coisa ou outra que você tenha feito, talvez grave até. Mas o tempo já foi, e viver no passado também não serve para muita coisa. Isso só vai lhe prender longe aonde você está. Perdoe-se em primeiro lugar. Livre-se da culpa.
livre-se do medo, abra mão da sobrecarga e encontre, não grandes construções filosóficas, mas encontre-se. Aquele que um dia você já foi e que compõe a sua essência e que lhe mostrará com naturalidade, com simplicidade e em paz o caminho de volta para casa. Tá bom? Olha, o nosso programa fica estocado no site Alma e Consciência TV. Você está vendo aqui o endereço do site, você pode assistir a esse e a todos os programas da TV quando quiser. E também na web rádio vagalume.com, é uma rádio online 24 horas. Eu estou ao vivo das 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta. Acesse aonde você estiver e tenha conteúdos, música e reflexão o dia inteiro. Um grande beijo para você, é um grande privilégio para mim estar contigo aqui. E na semana que vem a gente volta com um novo programa. Até lá!